Paz e bem, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma disciplina do seu curso técnico em cooperativismo. A disciplina que iremos trabalhar com vocês é Fundamentos do Mundo do Trabalho. Porque eu sou Euliene, professor de vocês durante esta disciplina, durante a execução desta disciplina, e estou aqui também com o professor Diego. Obrigado, professor Euliene. Também meus cumprimentos aos alunos que estão nos polos. Agradeço a presença de vocês em mais essa jornada. Iniciamos mais essa disciplina no curso de cooperativismo e estaremos todos juntos ao longo desse percurso e mais uma vez também enfatizando a presença e a participação de todos os professores dos polos que nos auxiliam nesse processo. Então, vocês estão olhando aí para a tela, o nome de nossa disciplina, esteja anotado no seu caderno, Fundamentos do Mundo do Trabalho, e as nossas credenciais. Quem somos? Eu sou Euliene, só um minutinho. Filósofo, pedagogo, metodólogo, filósofo clínico, tenho experiência nas séries iniciais, finais e do ensino fundamental, médio e superior, na educação de jovens e adultos e na educação indígena. E também tenho experiência na supervisão escolar. Eu sou o professor Diego, novamente, também sou filósofo, assim como o professor Euliene, e sou mestre na área de educação. Tenho experiência tanto enquanto professor no ensino médio e também no ensino superior. Nossa ementa: conceito clássico de trabalho, as transformações do trabalho e a questão de sua centralidade, análise das relações entre a educação e o trabalho dentro do sistema capitalista de produção. Bom, como objetivo geral da disciplina, nós iremos compreender o trabalho como um elemento constitutivo da formação do homem, destacando as diferentes concepções construídas historicamente acerca do trabalho, suas características atuais e suas formas educativas. Como objetivo específico temos reconhecer o trabalho humano como elemento de transformação intencional da natureza. Iremos refletir sobre diferentes formas históricas do trabalho e relacioná-las aos contextos produtivos nos quais estão inseridas. Pensar as relações de trabalho dentro do modo de produção capitalista. Refletir sobre as formas de luta no mundo do trabalho, especialmente a partir do final do século XIX. Tomar parte dos debates atuais sobre o mundo do trabalho, em especial sobre a precarização e o desemprego. Também iremos aproximar-se da formação para o exercício da cidadania, preconizada pela Lei de Diretrizes e Bases, ao refletir sobre a sua prática, usando conteúdos trabalhados no componente curricular Sociologia do Trabalho. Conteúdo da aula de hoje em especial é conceito clássico de trabalho. Vamos trabalhar o etimológico, materialista, religioso e o conceito racionalista. Os objetivos da aula de hoje são reconhecer o trabalho humano como elemento de transformação intencional na natureza e compreender o trabalho como elemento constitutivo da formação da pessoa. Trabalho. O que é o trabalho? Estamos falando não apenas do trabalho, mas do mundo do trabalho. Vamos ver algumas características deste mundo do trabalho, mas aqui você tem dois filósofos. Como filósofos, nós buscamos o fundamento de tudo quanto há, de todas as coisas que existem. Filosofar é buscar o sentido, buscar o fundamento. E a disciplina, estamos apaixonados por ela, e você também vai se apaixonar, porque nos possibilita buscar o fundamento. Veja, o fundamento do mundo do trabalho. Mas existe o fundamento? O que é o fundamento? A questão é essa, fundamento.
Fundamento é sinônimo de alicerce, essencial, indispensável. Mas existe o indispensável, existe o essencial? Quero lhe trazer a imagem de um churrasco. Imagine você, estudante, você foi a um churrasco, mas se nesse churrasco faltou a salada, você pode dizer que foi a um churrasco? Sim, você pode dizer. Mas se tem salada e faltou macarrão, você pode também dizer que foi a um churrasco. Mas e se faltou o arroz? Ou se faltou o feijão? Ou se tem o feijão, mas faltou o suco? Você ainda pode dizer que foi a um churrasco. Mas e se nesse churrasco faltou a carne? Aí você pode dizer que foi a um jantar, a um almoço, a um banquete, menos a um churrasco. Para haver churrasco é preciso ter a carne. Pode faltar tudo, menos a carne. A carne, então, você entende que é essencial, é o mais importante, o principal para o evento churrasco ser chamado de churrasco. É isto. Nós iremos estudar o fundamental, o mais importante no mundo do trabalho. Você está vendo na tela trabalho ligado à palavra dor e a dor ligando a uma dor na costa. Você para e pensa, você está dormindo, imagina, você deitado. Opa, perdão. Você deitado, acorda para ir ao trabalho. É doloroso. Você está se divertindo, e lhe mandam parar de se divertir para ir trabalhar. É doloroso. Você tem que passar 2 horas, 3 horas, 4 horas carregando tijolo para construir uma casa, porque estão lhe mandando fazer isso, carregando cimento. É doloroso. Então, o trabalho está ligado também à imaginação, à ideia de dor. Dor na costa, dor no cotovelo, dor de cabeça de tanto pensar. Aqui você viu uma imagem aparecendo de uma pessoa deitada, está fazendo análise, lembra dor na alma. Uma pessoa com paciência ouvindo a outra. Tudo isto está ligado à ideia de dor. Esta dor pode ser um sacrifício ou um sofrimento. Qual é a diferença? Vou trabalhar um sacrifício, vou trabalhar um sofrimento. Sofrimento vem de sofrer e significa sob ferros, submetido à força. Sacrifício vem de sacrificius, do latim, significa fazer sagrado, privação voluntária. Note que sofrimento não tem liberdade, está sobre ferros e está submetido à força. Já o sacrifício é algo livre. Quando você trabalha livremente, você está fazendo um sacrifício. Mas quero chamar a atenção para sagrado. Sacrifício lembra sacro, ou seja, sagrado. O que é sagrado? Sagrado é a vida. Sagrado é tudo aquilo que dá sentido à vida. Sacrifício, ele tem sentido. É quando você trabalha e esse trabalho lhe ajuda a viver. Sofrimento é sem sentido. Veja que a setinha está ligada ao número 100. 100 aqui quer chamar a atenção para não ter vazio e não numeral que tem muito sentido. Pelo contrário, sem sentido. Você sofre porque o trabalho que você está fazendo não está lhe ajudando a viver, está até atrapalhando. Já o sacrifício é uma dor que você está sentindo, mas esta dor lhe ajuda a viver, tem sentido em sua vida. O trabalho, temos 2 grandes conceitos de trabalho. Você tem o conceito atualmente capitalista, econômico, e você tem um conceito filosófico.
Quero mostrar para você que o conceito capitalista é apenas o que nós estamos vendo do trabalho atualmente. O conceito filosófico é a base, de alguma maneira, que alimenta este conceito. E poderia ser o conceito capitalista como qualquer outro conceito, que iremos ver que existem outras maneiras de se trabalhar sem ser esta do capitalismo que nós temos atualmente. Mas a base é o conceito filosófico. Imagine uma árvore. Você vê a árvore, o tronco, as folhas, mas o que alimenta essa árvore é a raiz. Note na animação que a raiz é que está até mudando a cor da árvore. Ela está meio apagada, ela está como se levando a seiva, alimentando, dando força para a árvore. Assim também, nós vemos na atualidade o conceito econômico capitalista. Ou seja, vemos a pessoa trabalhando como ocupação, como emprego, como meio de ganhar um salário, dinheiro, como meio de entrar na sociedade, inserção social, como meio de sustento, como meio de sobrevivência. Mas a base para esse conceito que muitas vezes não vemos é a raiz. A raiz é o conceito filosófico. Filosoficamente, trabalho é uma criação humana. O ser humano, ele vai se criar, seja nas suas relações com os seus iguais, e ao mesmo tempo vai satisfazer suas necessidades. Veja que o importante é isto, você ter as suas relações com as pessoas e satisfazer as suas necessidades. Quero chamar a atenção tua em especial para o conceito filosófico, que é este de criação, criação do humano. O ser humano, independente de quem seja, de qual continente esteja, em qual continente esteja, ele vai criar a sua singularidade, o seu jeito de ser, a sua personalidade. Quem é você? Como é que você vai criar a sua personalidade? Você também, ao criar a sua personalidade, você precisa, não tem como você não se relacionar com a própria natureza, mexer com a natureza. Você está em um local. Como você faz isto? Você faz isto por meio do trabalho. Pelo trabalho, você transforma a natureza. E ao transformar a natureza, você vai criar a sua identidade. Mas você não faz isso sozinho. Você faz isto com os outros, com o coletivo. Com os outros criamos o mundo, criamos a cidade, criamos a roça, criamos a família, nas nossas relações sociais. Mesmo sem perceber, mesmo quando você acha que está trabalhando sozinho, você está sofrendo influência das outras pessoas. E isto acontece não só agora, acontece durante toda a história. O trabalho é algo histórico. Esta imagem que você está vendo de pessoas em um rio, remando e balançando de um lado para o outro, quer chamar a atenção para isto. O modo de trabalho muda com o tempo e cada um tem uma função dentro deste barco, desta vida, um rema, outro guia e todo mundo lutando para sobreviver no meio dessa natureza. A grande questão agora é fecharmos em um conceito de trabalho. Estamos falando de filosófico. Sabemos que o conceito filosófico básico é criação da vida humana, satisfazer suas necessidades e, ao mesmo tempo, transformar a natureza se relacionando com os outros. Um conceito de trabalho nós temos com o filósofo grego Aristóteles. Quero que você fique atento para este conceito, porque tem uma repercussão muito grande para como nós trabalhamos atualmente. Apareceu aí para você uma série de figuras, série de imagens. Tem um homem cuidando da terra, tem uma mulher com seu filho,
tem duas figuras consecutivas de artesanato e tem uma figura de pessoas simbolizando o diálogo, tem uma cabeça com um símbolo. Este símbolo aí é o F grego, o F que utilizamos em filosofia. Vamos entender o que Aristóteles, o que isto pode ajudar para entender o conceito de trabalho para Aristóteles. As primeiras figuras expressam uma ação passiva, em que o elemento físico é muito forte. Aristóteles chama esta ação de labor. Labor é a atividade em que você não exerce muita mudança, você tem que se adaptar ao mundo físico, por isto você é passivo. Já nas outras duas figuras, você tem a palavra ativo, porque você vai agir sobre a natureza com seu talento. Esse tipo de ação, Aristóteles chama de poesis. Estas duas, poesis e labor, é chamado de trabalho por Aristóteles. Já a outra figura expressa a atividade intelectual, que é uma atividade de decisão. Ele chama de praxis. É o trabalho dos políticos, a discussão sobre a ética, o que é certo, o que é errado. E ainda a cabeça com F de filosofia. Aristóteles diz que existe uma ação contemplativa, que é um momento em que nós ficamos olhando para a realidade, contemplando-a, admirando-a. Ele chama isto de teorético, é uma ação teorética. A atividade passiva é típica do escravo. Já a atividade ativa, a poesis, é típica do cidadão. Esta atividade do cidadão, veja que ao lado tem a palavra nega. Eu quero chamar a atenção para você a expressão negócio. Negócio significa negar o ócio. Então, quem está trabalhando não está no ócio, ou seja, não está parado. Aristóteles vem dizer que você para de trabalhar para você criar. Então é um ócio criativo. Em que momento acontece isto? Na contemplação e no momento de produção intelectual. Esta diferença trazida por Aristóteles, você percebe que existe uma certa valorização da atividade intelectual e um certo desprezar a atividade mais física, mais manual. E isto repercute até hoje em nossos dias. Você tem, parece que o trabalho daqueles que pensam e parece que o trabalho daqueles que não precisam pensar. E existem até atividades típicas disto. A nível financeiro, parece que se valoriza mais aquelas atividades ligadas ao intelecto do que aquelas atividades ligadas ao manual. Vou dar um exemplo para você. A diferença entre trabalho físico e intelectual. Intelectual, você lembra um arquiteto. Eis aí uma figura lembrando o arquiteto. E uma outra figura lembrando o pedreiro, trabalho manual. Um projeta, é intelectual. O outro executa, é o trabalho físico. Veja que é na soma do trabalho dos dois que nós temos a construção de nosso mundo, de nossa cidade, de tudo que existe. Em tudo que existe, que nós fizemos, um dia foi pensado e foi esperado, fruto exatamente da soma do trabalho dos dois. Nisto eu te pergunto, por que valorizar mais um trabalho do que o outro, se o que nós temos é fruto do trabalho, da ação dos dois? O trabalho dos dois é importante para construir a sociedade que temos, o mundo que temos. Vamos para uma outra ideia. Agora vamos para o conceito etimológico, ou seja, o trabalho em sua origem. Etimologia significa
estudar as palavras em sua origem. Olhando para a origem do trabalho, da palavra trabalho, podemos voltar para o latim, tripalium, que significa 3 paus. É um instrumento de 3 paus, onde o trabalhador utilizava na lavoura. Depois, a palavra trabalhador significa aquele que está sofrendo, de alguma maneira, a pena de estar na lavoura. No Império Romano, aí você tem o Coliseu, lembrando Roma, eles pegaram esse tripalho, esses 3 paus, e utilizaram para torturar os trabalhadores, obrigando-os, incutindo medo nas pessoas. Enquanto isto, vamos para uma outra ideia de negócio. No mundo romano, o negócio era o próprio comércio, negar o ócio. Você está vendo aí o trocadilho, nego, ócio, né? Então, este que está negando o ócio, ele na verdade não está trabalhando a duras penas como aquele que está aqui embaixo. Este aqui embaixo, sim, este está sofrendo. E é um escravo, vamos dizer assim. Uma outra origem de trabalho é travailler, do francês. Isso significa sofrer. Você está vendo aí na tela a imagem de uma cena do filme Tempos Modernos, para ilustrar esta ideia de sofrimento. Bom, pessoal, vamos aproveitar justamente essa imagem que nós separamos da cena do filme dos Tempos Modernos, estrelada pelo Chaplin, para que nós possamos, então, refletir um pouco mais acerca dessa ideia de sofrimento. Até agora nós vimos, como vocês podem perceber, e falar assim, nossa, professor, mas se o trabalho ele é um constituinte da essência humana, é algo que deveria nos satisfazer plenamente, nos deixar contentes, mas até agora eu só vi essa questão da ideia de que é algo que me faz sofrer, né? Essa cena aqui do filme, ela nos faz refletir desse sofrimento no período da industrialização e a mecanização do processo de trabalho. O Chaplin vai retratar muito bem a questão das linhas de produção, né? As pessoas eram separadas por setores, elas aprendiam a fazer uma única coisa, né? Ficavam restritas, muito menos sequer sabiam o que que iria dar o fim daquele processo, daquilo que elas estariam produzindo. Essa ideia de sofrimento, ela fica bem clara pra gente, porque a pessoa ela perde o sentido do que é o trabalho para a vida do ser humano. Ela fica alienada naquele mundo de trabalho, naquele mundo de sofrimento, algo que não tem o menor sentido para ela, e ela muitas vezes não vai se dar conta, porque esse sofrimento, ele incube a pessoa, ele deixa essa pessoa meio que alienada. O que é alienar-se? Estar alheio à situação, né? Eu não me dou conta daquilo que está acontecendo. Então, essa ideia que nós trouxemos até agora, as concepções, essa ideia de sofrer, ela muitas vezes, até hoje, se a gente for pensar em alguns pontos, ela acontece. As pessoas, elas se submetem a situações sem realmente se darem conta do que está acontecendo com elas. E é justamente esse primeiro ponto que nós estamos nos propondo a refletir com vocês, né? Até que situação, até que momento que o trabalho, ele realmente satisfaz o ser humano e até em que momento em que ele aprisiona e que leva esse sofrimento. Isso nós vamos discutir também um pouco mais nas aulas que seguirão. Falamos do latim, falamos do francês, falamos de Aristóteles, fomos puxar longe para entender o trabalho. Eu quero falar agora de algo bem brasileiro, das tribos indígenas. Quero falar também de algo bem específico da cultura brasileira, que é a manifestação religiosa. Em nossa concepção religiosa temos muito presente o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o espiritismo, e que tem em comum, como texto sagrado, a Bíblia. Vamos para estes dois elementos, indígenas e o próprio texto sagrado dessas várias religiões que eu citei, para entendermos um pouco mais o trabalho. Nas tribos indígenas,
o trabalho tem um significado voltado para a vida social. Aqui você está vendo aí uma pedra que resgata uma ideia de mito, de história, de fábulas, que também retrata elementos de caça, resgata elementos de seres humanos, ou seja, o trabalho está ligado à vida social, ao mito, não tem função em si mesmo. Vamos para a ideia religiosa. Em Gênesis capítulo 3, porque deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore que eu te havia proibido comer, a terra será maldita por tua casa. Com trabalho penoso tirarás dela o alimento todos os dias de tua vida. Ora, esta imagem aqui quer resgatar exatamente essa cena, o homem e a mulher sendo expulsos do paraíso. E por causa disto, a ideia de trabalho como fruto do pecado, trabalho como um castigo. Nesse próximo slide que nós vamos acompanhar e que você tem aí com vocês, tudo isso que nós falamos até agora se resume nesse esquema que vocês estão presenciando, né? O trabalho enquanto algo que nos tortura, algo que nos deixa inferior ao outro, algo que nos pune, que nos castiga e nos remete àquela questão trabalhada nesse momento a partir da valoração do mito. Então, toda essa visão negativa que nós vimos até esse momento nos supõe a perceber como que o trabalho, nesse sentido que nós trabalhamos nesse início, ele realmente nos remete a algo que não nos traz muito prazer, que não nos deixa satisfeitos, né? Como se nós realmente fomos submetidos a um sistema que não nos condiz, que não nos deixa dentro da realidade. E neste momento nós podemos perceber, e lembro alguns pontos que já foram trabalhados nesse momento, que é a questão de que aquilo que nos ocasiona um sofrimento, no qual eu sou submetido, mas aquilo também que eu posso encarar como um sacrifício, algo em busca de um bem maior, como foi trabalhado, né? Vamos, para entendermos um sentido mais positivo, sair dessa ideia negativa, que até agora, como disse o Diego, nós estamos vendo só o aspecto negativo, queremos chamar para um aspecto positivo. Essa mais de sacrifício, no sentido de ter sentido para o ser humano. Para isso, fique atento para um vídeo chamado Dialética do Senhor e do Escravo. Fique atento. Parabéns pelo emprego. Obrigado. Você precisa muito do emprego? Cara, esse é o emprego da minha vida. Então vem cá, vamos conversar um pouquinho aqui fora. E aí, cara, me conta aí como é que é a tua vida. Bom, cara, tenho 2 filhos, minha esposa está grávida. Eu preciso muito desse emprego. Ele viria na melhor hora para minha família. Então vou lhe propor uma coisa. Que tal você fazer o meu trabalho, daí podemos dividir o dinheiro. 90% para mim e 10% para você, o que acha? Bom, tendo em vista que eu faria a maior parte do trabalho, eu acho pouca porcentagem, é quase nada. Mas como eu estou precisando muito, muito mesmo, eu aceito. É isso aí.
Quem será que se deu melhor nessa? O vencedor que vira patrão, mas que acorda tarde, faz sempre as mesmas coisas e fica o dia todo sem fazer nada de útil? Ou o perdedor que vira trabalhador, acorda cedo, toma um café simples, vai para o trabalho e cresce a cada dia mais? Tirem suas conclusões. Dando continuidade à provocação feita pela apresentadora do vídeo, vamos entender de onde vem esta reflexão. Ela vem de um homem chamado Hegel. Hegel talvez seja o primeiro a justificar positivamente o trabalho de forma bem sistemática, de forma bem clara. E refletindo esta realidade do nosso cotidiano, você percebe isto, né? Você percebe, de repente, na busca de trabalho, naquele que acha que ganhou e, na verdade, não está desenvolvendo todo o seu potencial. Está simplesmente ficando doente, ficando sedentário, como dizem alguns, sem fazer nada. Já o outro que perdeu está recebendo até pouco, ele está desenvolvendo o seu potencial. Ele está desenvolvendo sua criatividade, ele está se relacionando mais com outras pessoas. O outro estava, aparecia na cena, somente preso na sua casa, usufruindo dos seus R$4.500. O outro recebendo pouco, sendo criativo para sobreviver. Quem é que está desenvolvendo mais o seu potencial? Vamos olhar um pouco para a origem dessa ideia da dialética do senhor e do escravo. Mas Hegel é a foto que aparece aí para vocês. Este é o personagem, ele é um filósofo do final da Idade Moderna, que influenciou bastante o nosso pensamento, de onde vem essa ideia positiva do trabalho. Ele constrói em sua obra um texto que ele chama, que é chamado aí de A Dialética do Senhor e do Escravo. Então aí está o nome dele, Hegel. Olhe bem para essa figura. Você está vendo um homem sentado, está vendo um homem em pé. Consegue identificar um pouco a roupa aí? Um careca, outro tem até um chapéu aí, um boné. Mas quem que é o cativo e quem que é o senhor nessa imagem que nós estamos vendo? E aí, você chegou a uma conclusão? Por que que o homem, que aparentemente por suas vestes estaria investido de autoridade para o exercício do poder sobre o outro, que está amarrado por correntes a um peso que lhe impede os movimentos? Veja, este daqui aparentemente simboliza aquele que ganha R$4.500. No entanto, ele está amarrado. Significa que não está desenvolvendo o seu potencial, está preso. Que motivos explicam um outro homem sentado como se estivesse a pensar tal situação e que, por seus trajes simples, poderia muito bem ser percebido como sujeito da dominação, da sujeição, o escravo? Está recebendo R$500. O escravo, no entanto, é ele que está livre. Na verdade, é ele que está desenvolvendo o seu potencial. Quero chamar a sua atenção novamente agora para Aristóteles. Aristóteles, nós vimos a separação entre atividade intelectual e a atividade física, manual. Agora, quero chamar a atenção para o conceito de ser humano de Aristóteles, para entendermos diferentemente o trabalho. Vamos comigo. Aristóteles, ao olhar para os vários seres que existem, ele diz que existe um ser como a pedra, que apenas existe. Existe um ser como a planta, que existe e tem vida. Um ser como o animal, que existe, tem vida e tem instinto. E tem o ser humano. O ser humano, ele tem todos esses atributos. O que ele tem a mais? Ele tem razão. Qual a diferença
entre razão e instinto. O que isto faz conosco? Quero que você fique atento para um vídeo mostrando exatamente qual é a consequência de agir pela razão, que nos ajuda a produzir ideias, e agir pelo instinto. O instinto evita a dor e busca o prazer. A razão cria ideias. O ser humano se realiza, se satisfaz pelas ideias. Vamos lá, fique atento. Você está com fome? O instinto diz, coma. Mas, por causa da ideia de solidariedade, você deixa de comer para ajudar a outra pessoa. E você se sente bem por causa disto. Por causa do instinto, num momento de cansaço, ele diz, descansa. Então o instinto diz para você descansar. Mas, por causa de uma ideia, você é capaz de superar esse pedido do instinto e continuar desgastando-se para agradar uma outra pessoa, como a mãe e a criança. Por causa do instinto, ou melhor, o instinto perante a dor diz, evita a dor e busca o prazer. Furar a orelha dói. Mas, por causa de uma ideia de beleza criada, você enfrenta a dor e fica feliz com o resultado. Por causa da ideia, agimos pela ideia, a ideia nos realiza. Agora, a minha questão está, ok,
Professor, nós nos realizamos pela ideia. Muito bem. Mas, de onde vêm estas ideias? Eu quero lhe ajudar a refletir sobre isso, a buscar a resposta a isso. Vai nos ajudar a entender o fundamental do mundo do trabalho, do conceito filosófico de trabalho. Vamos lá, relembra a imagem que tínhamos anteriormente. O ser humano existe como a pedra, tem vida como a planta, tem instinto como o animal. O que tem a mais? Tem razão. Mas a questão é de onde vem esta razão. Esta imagem aí talvez esteja difícil para você acompanhar. Aqui onde eu estou apontando, você consegue enxergar, tem uma tomada. Então a minha pergunta é, qual é a energia que vai gerar as nossas ideias? O que faz a nossa razão funcionar? Então temos duas grandes correntes. Você tem, de um lado, uma resposta do criacionismo, sendo lembrada aí pela obra de Michelangelo, e você também tem uma ideia do evolucionismo. Os dois trazem uma resposta para nós. No criacionismo, nós estávamos no paraíso. Vamos lembrar disso. Por que saímos do paraíso? Saímos porque comemos da árvore do conhecimento. Veja que nós éramos coletores no paraíso e depois passamos a conhecer. Só depois disto é que nós fomos para o mundo do trabalho. Veja, o fruto do conhecimento. Primeiro éramos coletores. Voltando-se para a ideia do evolucionismo, Australopithecus, habilis, erectus, Neandertal e sapiens. Veja, o Homo habilis veio antes do Homo sapiens. E o habilis significa aquele que está fazendo alguma coisa. Homo faber, aquele que faz. Como a ideia do coletor do paraíso. Este habilidoso e esta ideia de coletor nos indicam a resposta da pergunta de onde vem a nossa razão. Vem do mundo da prática. A prática é o que dá energia. Aqui você tem uma figura de uma fazenda de energia eólica, baseada no vento. E aí, esta energia, a energia da prática, é que vai alimentar a nossa razão. Correto? Agora, quero que você entenda. Você tem a prática e tem a razão. Novamente, aquilo que Aristóteles fazia, né? Intelectual e manual. Você tem basicamente dois mundos. E, na verdade, parece não ser separado. Eu quero que você fique atento para uma última ideia, mas fique atento, mais do que nunca, não pisque, faça anotação, porque esta é a conclusão onde você vai fazer assim, entendi a ideia, professor. Vamos lá. Você tem dois grandes mundos, o mundo da teoria e, por outro lado, você tem o mundo da prática. Quero relembrar um aspecto presente na vida de muitos, que é essa ideia da fé. Então, a fé sem obras é morta. Está apelando, está chamando a atenção para a unidade entre teoria e prática. No mundo laico, nós temos Lenin, uma referência de reflexão, de prática do mundo ocidental. Ele diz, prática sem teoria é burra, teoria sem prática é cega. Ora, também chamando a atenção para a unidade entre teoria e prática. Esta é a questão, em que momento as duas se reúnem? Em que momento prática e teoria
vão se encontrar. A teoria simbolizada por essa lâmpada em forma de balão indo para um lado e para o outro deixa de ser cega e a prática indo para um lado e para o outro deixa de ser burra. Em que momento os dois irão se encontrar? Este momento que irá juntar os dois é uma espécie de liquidificador que junta os dois elementos. Este liquidificador é o mundo do trabalho, ou melhor, o trabalho. Aqui na animação, a prática deveria ter corrido bem para cá, né? Mas a prática foi cega e foi para o lugar errado. Pelo trabalho, nós somos capazes de unir esses dois elementos. Pelo trabalho, nós transformamos a natureza e, ao mesmo tempo, transformamos a nós mesmos. E nós fazemos isto, eu quero que você olhe bem, utilizando dois elementos. FDP, atenção, não é palavrão, é força de produção. Pode anotar aí para você ver, tá ok? Força de produção. E relação de produção. Força de produção são os meios que utilizamos para transformar a natureza. Aqui está sendo utilizado uma pedra lascada para transformar a natureza. E aí o ser humano, aqui nessa figura, ele é nômade. Ao transformar a natureza, passando várias transformações, veja, o ser humano mudou a si mesmo. Ele agora, ele é sedentário. Então, desta maneira, nós temos vários modos de produção, ou seja, sistemas de produção, maneiras diferentes de produzir e de trabalhar. Agora, finalizando esse primeiro momento, você conseguiu compreender então que pelo trabalho o ser humano transforma a si mesmo e transforma o mundo da natureza. Por isso ele se realiza, ele desenvolve o seu potencial. Você possui várias atividades a serem feitas para reforçar as ideias presentes na aula de hoje. Fique atento, o seu professor está aí do teu lado, ele pode tirar dúvidas, ok? E só lembrando também que, retornando dessas atividades que vocês farão, nós estaremos acompanhando as dúvidas e a participação de vocês aqui pelo chat. Vocês podem estar encaminhando as dúvidas para a gente, nós iremos nos organizar. E no retorno das atividades, faremos a correção dessas questões que vocês irão responder e também solucionando alguma dúvida que porventura tenha ficado de vocês, tá certo? Então, queridos, espero que tenha ficado claro, fazendo um resumo, um apanhado geral. Partimos da teoria do trabalho, relacionando o trabalho com a dor, resgatando o seu conceito etimológico, enfatizando esse elemento. Destacamos na dor que existe dor ligado ao sofrimento, que é uma dor sem sentido, e a dor ligada ao sacrifício. O sacrifício é sagrado, sagrado é sua vida. Então, uma dor que ajuda, ok? A dor que ajuda, de alguma maneira, está ligada a um conceito filosófico, que é essa de transformar a natureza e transformar a si mesmo. E isto feito livremente. Fique atento, bom estudo. E aí, querido estudante, tudo respondido? Pronto para pensar? Platão dizia, uma vida que não é refletida não merece ser vivida. Essas questões devem ter lhe ajudado a pensar bastante. Vamos à primeira questão. Segundo uma concepção filosófica do trabalho, é correto afirmar apenas que
O ser humano constrói sua identidade e transforma a natureza ao seu redor com outros humanos por meio do trabalho? É claro, você já entendeu que esta é a resposta correta. O ser humano constrói sua identidade, vimos logo nos primeiros slides, e transforma a natureza ao seu redor, com outros humanos por meio do trabalho. Transforma a natureza e transforma a si mesmo. Vimos no último slide, em que tinha o balão voando, lembra? E a prática cega que ficou no lugar errado. Agora, por que as outras são erradas? Vamos na letra B. Pelo trabalho, é possível sobreviver em qualquer sociedade. Correto, pelo trabalho nós podemos sobreviver, mas não é este o conceito trazido pela filosofia. O trabalho exige esforço. Por isso, com muito esforço, é possível ficar rico, ter uma vida muito boa. É uma ideia capitalista, não filosófica. Lembra da árvore? Então, este é o tronco, os galhos da árvore, e não a raiz filosófica. É pelo trabalho que o ser humano realiza os seus sonhos, muito bem, financeiros. É outro elemento do mundo capitalista. Trabalho visto como meio de ganhar dinheiro. E nessa mesma linha, a letra E, se eu não me engano, está indo também. Ó. Trabalho é principal meio de negociação para viver em uma sociedade tribal. Veja, me enganei, não é financeiro, né? É voltado para a sociedade tribal. Negociação. Negociação lembra os gregos e lembra os romanos. Negócio, negar o ócio, lembra? E ainda, viver em uma sociedade tribal. A sociedade tribal é voltada ao trabalho para o mito. Então a resposta correta é a letra A, porque a pergunta está pedindo a concepção filosófica. E aí, vamos agora para a segunda questão. Nessa segunda questão, eu irei ler... Opa, calma aí. O professor está pedindo... Volta para a primeira questão aqui, professor. Olha só, professora Eliane, trazendo um pouco essa primeira questão, eu quero novamente reforçar para os alunos, né? Nós não tivemos uma participação totalmente ainda e querer reforçar para todos os alunos que estão nos polos, nos acompanhando. Hoje é o início da nossa aula. Às vezes vocês podem estar ainda se questionando um pouco, né, do intuito da nossa disciplina, falar um pouco sobre o trabalho. E assim, a gente gostaria de reforçar para todos vocês que o motivo maior, né, do professor Eliane e o motivo maior de eu estar aqui com vocês é que realmente a peça-chave para que essa disciplina dê certo, para que vocês consigam compreender essas concepções de trabalho, é a participação de vocês. E justamente vocês estão fazendo um curso de cooperativismo para justamente pensar nessa questão de um ajudar o outro, né? Uma ajuda mútua. Então nós estamos também aqui, né, atônitos para que vocês participem, nos ajude ao longo da aula. A aula só tem sentido se realmente vocês participarem, senão não fica só eu e o professor aqui discutindo sozinhos e fica uma coisa muito chata, né? Vocês estão nos polos, né? Sintam-se mais acolhidos ainda nesse momento e que vocês realmente possam participar. O curso foi feito para vocês e não para nós. O curso foi direcionado para vocês. Então nós realmente queremos dizer que não existe esse curso sem vocês. Vocês estão aqui, nós estamos aqui justamente por causa de vocês. E nessa primeira aula, né, justamente nessa primeira questão, agora eu estou acompanhando aqui, agora o pessoal começou a falar um pouco mais aqui pra gente. A Josileide Pereira, da escola Dona Benta, ela colocou aqui que o grupo lá optou justamente pela letra A, professor. Então, parabéns ao pessoal da escola Dona Benta que acertaram a primeira questão.
E já estão começando a colocar agora, agradeço mais uma vez agora a participação de vocês, para a questão número 2. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar para o professor fazer a leitura da questão número 2. Antes dele falar a resposta correta, a gente volta aqui e vamos ver aqui que o pessoal já está participando quanto à questão número 2. Professor, pode prosseguir. Questão 2. Nós temos aí uma expressão, um poema chamado O Açúcar, Enem 2007. O branco açúcar que adoçará meu café, nesta manhã de Ipanema, não foi produzido por mim, nem surgiu dentro do açucareiro por milagre. Vejo-o puro e afável ao paladar, como beijo de moça, água na pele, flor que se dissolve na boca. Mas este açúcar não foi feito por mim. Este açúcar veio da mercearia da esquina e tão pouco o fez o Oliveira, dono da mercearia. Este açúcar veio de uma usina de açúcar em Pernambuco ou no estado do Rio, e tampouco o fez o dono da usina. Este açúcar era cana e veio dos canaviais extensos, que não nascem por acaso, por regaço do vale. Em usinas escuras, homens de vida amarga e dura produziram este açúcar, branco e puro, com que adoço o meu café esta manhã em Ipanema. Lindo! Vamos à sentença. A antítese que configura uma imagem da divisão social do trabalho na sociedade brasileira é expressa poeticamente na oposição entre a doçura do branco açúcar e... Vamos entender a questão primeiro, ou seja, antítese quer dizer o contrário. Contrário do quê? Vamos procurar. Configura uma imagem de divisão social do trabalho na sociedade brasileira, é expressa poeticamente na oposição entre a doçura do branco açúcar e, letra A, o trabalho do dono da mercearia de onde veio o açúcar, o beijo da moça, a água na pele e a flor que se dissolve na boca, o trabalho do dono do engenho em Pernambuco, onde se produz o açúcar, a beleza dos extensos canaviais que nascem no regaço do vale, o trabalho dos homens de vida amarga em usinas escuras. E aí, alguém conseguiu acertar essa questão? Olha, professora Eliane, agora nós aumentamos aqui um pouco mais a participação dos alunos. Agradeço. A escola Dona Benta agora deslanchou aqui na participação do chat. Mandar, né, agradecer realmente e o apoio do professor do Polo, que também deve estar auxiliando justamente nessa motivação. Interessante é que acho que gerou uma discussão lá na escola Dona Benta, porque vários duplas de alunos aqui colocaram uma resposta, né, e arriscaram aí uma resposta. Então, por exemplo, a dupla Ítalo e Thalita colocou que seria a letra B. Agora... a dupla, aliás, o Júlio César, ainda também da escola Dona Benta, tá falando aqui pra gente, arriscando na letra C. Outra dupla ainda da escola Dona Benta, agora a escola Dona Benta tá em peso aqui na participação do chat, o Alex e a Micaele também estão arriscando na letra C. Agora, saindo um pouco da escola Dona Benta, o professor Orlando José de Souza colocou aqui que a dupla Jefferson e Dominguinho estão arriscando a letra E. E agora, nessa participação toda aí, professor, surgiu aqui, então, possibilidades da letra B, letra C e letra E. Qual será que será a resposta correta neste momento, professor? Queridos,
vitória, maravilha, sucesso para todos. Porque mais do que acertar ou errar, é o processo de pensar. E você está pensando, não tenha medo de pensar. Quem pensa não fica parado. Parabéns para vocês. Em sintonia com o que está sendo pedido, então antítese, ou seja, o que está sendo o contrário daquela imagem, de uma imagem adocicada, de uma imagem boazinha, dócil. A antítese desta ideia está aparecendo na última letra. Olhe lá na tela. O trabalho dos homens de vida amarga em usinas escuras. E com essa expressão, ele faz um jogo de antítese com doçura do branco açúcar, para fazer a pessoa pensar o quanto está sendo sofrido a vida das pessoas para produzir algo tão doce e agradável, mas à custa do quê? Do trabalho de gente que está sofrendo, vida amarga em usinas escuras. A amarga vai lembrar aquela ideia de trabalho como sofrimento, trabalho sem sentido, trabalho que não ajuda você a viver plenamente. Trabalho sobre o peso de ferros. Vamos para a próxima questão. Uma questão do Enem 2012. Olhe para a figura. Tá vendo? Ao olhar essa figura, você está identificando várias pessoas, né? Olha. O que elas estão fazendo? Estão trabalhando. Estão trabalhando um atrás do outro. Veja, em uma linha. Você consegue perceber uma linha aí, né? Essa linha é chamada linha de montagem. Lembra o filme Tempos Modernos, que eu coloquei no slide aí para vocês. Na imagem do início do século XX, identifica-se um modelo produtivo cuja forma de organização fabril baseia-se na... Letra A. Autonomia do produtor direto. Adoção da divisão sexual do trabalho. Exploração do trabalho repetitivo. Utilização de empregos qualificados. Incentivo à criatividade dos funcionários. Qual é a resposta? Olha, professor Eliane, mais uma vez, reforçando aqui, né? Parabenizar os alunos, realmente agora eles deslancharam aqui no chat, tá? A barrinha tá rolando aqui que eu não tô dando nem conta mais de acompanhar, mas isso é importante porque, como vocês podem perceber, a interação de vocês torna-se essencial, mesmo que a gente não acerte. O importante é que vocês estão interagindo conosco e tá percebendo depois, de repente, por que era aquela alternativa ou não. Pensando então agora na resposta número 3, nós já temos aqui novamente a Escola Dona Benta, bandeirinha para a Escola Dona Benta aqui já hoje. Agora, uns 10 alunos aqui estão riscando a letra C. A aluna Daniela, Valdir, Luma, Joyce, Ludmila, Miriam, Gabi, Micaele, Alex, Helenice, todas na letra C. O Marquelino Santana, da Escola Jaime Peixoto, está riscando na letra E. O professor Orlando de Souza está respondendo aqui que a dupla Geiciane e Vitória Lohane estão jogando na letra E. Novamente da Escola Dona Benta, a Flávia, a aluna Flávia, está dizendo que é a letra E. O Renato Delmonico, do campus de Jaru, está colocando aqui pra gente que é a letra C. Vamos ver se tem mais alguma. Mais uma vez a Escola Dona Benta. O Júlio César e a Renata, a dupla de alunos, estão jogando a letra B, né? E para a gente poder encerrar, professor Maria do Socorro está colocando aqui os alunos Kélia, Jaine, Peixoto, está dizendo que é a letra E. Só para encerrar agora, o Clilson, da Escola Darcida Silveira, está colocando para a gente que os alunos lá disseram que pode ser entre a C e a D. Então, assim, surgiu bastante respostas aqui, professor, mas eu percebi que a ênfase maior foi para a letra C. Será que eles acertaram? Muito bem. Novamente eu resgato. Vocês venceram. Toda vez que você está pensando, que você está refletindo, você ou vai errar ou vai acertar. Agora, quando você não pensa e você não está refletindo,
você está parado. Você não está desenvolvendo o seu potencial humano. A nossa capacidade de pensar é o que nos diferencia do cachorro, nos diferencia do leão. Então você está desenvolvendo a sua capacidade de pensar ao acertar ou errar. E é isso que vocês estão fazendo. Parabéns. E aqueles que focaram na questão, a resposta da questão na letra C, é aqueles que conseguiram fazer melhor o link entre a imagem e o que está acontecendo naquela imagem. Naquela imagem, eles estão tendo uma exploração do trabalho repetitivo. Não é a divisão sexual do trabalho e nem autonomia. As pessoas estão presas em uma linha. Então, por isso, não é autonomia. Não é a utilização de empregados qualificados, porque as pessoas estão numa linha. Parece que fazendo a mesma coisa, olha, parece que só não muda o que fazer, as peças são sempre as mesmas. Não existe muita qualificação para isso. E ainda, incentivo à criatividade dos funcionários? Não, estão em uma linha, fazendo a mesma coisa o tempo todo. Então veja que não está estimulando a criatividade. Então está certo. Quem responder a letra C é porque estão sendo explorados. Não está sendo estimulado a criatividade, ou seja, a sua capacidade racional, eles estão nem pensando. Veja, as pessoas não estão sendo tratadas como seres humanos, desenvolver o seu potencial. Vamos para parabéns para quem acertou aí a letra C e mais parabéns ainda para todos aqueles que ousaram pensar e refletir. Questão 4, Enem 2014. Vamos para este poema, bonito. Mas plantar para dividir, não faço mais isso não. Eu sou um pobre caboclo, ganho a vida na enxada. O que eu colho é dividido com quem não planta nada. Se assim continuar, vou deixar o meu sertão, mesmo os olhos cheios d'água. E, com dor no coração, vou para o rio carregar massas para os pedreiros em construção. Deus até está ajudando, está chovendo no sertão, mas plantar para dividir, não faço mais isso, não. O trecho da canção composta na década de 1960 retrata-se a insatisfação do trabalhador rural com a distribuição desigual da produção, os financiamentos feitos ao produtor rural, a ausência de escolas técnicas no campo, os empecilhos advindos das secas prolongadas, a precariedade de insumos no trabalho do campo. Qual é a resposta? Vocês. Vamos lá então, pessoal. Vamos começar aqui de novo. Olha a Escola Dona Benta aparecendo aqui mais uma vez. Vamos lá, Escola Dona Benta. Então, olha só. Os alunos Micaele, Alex, Júlio César, Daniela, Bento, Valdir e Luma estão jogando na letra A. Acredito que seja a letra A. Ainda da Escola Dona Benta, as alunas Gabi e Renata estão achando que é a letra C. O professor Orlando está dizendo aqui que a dupla Digão e Vitor, já de outra escola, está dizendo que é a letra A também. Que mais que nós temos aqui? A professora Maria do Socorro está colocando aqui que o Jaime acha que é a letra A. A maioria aqui está dizendo que é a letra A, professora Eliane. Qual seria a resposta correta aí pra gente? Então, vamos ficar atentos, porque esta questão está fazendo interpretação daquilo que vocês gostam muito hoje em dia, que é música. Devemos ouvir a música não de forma passiva, acolhendo tudo o que ela nos traz, mas utilizá-las para fomentar o que há de melhor em nós, nossa capacidade de pensar. A resposta correta, veja na tela. A distribuição desigual da produção. A pessoa, ela está insatisfeita
pela distribuição daquilo que ela está produzindo. Está ficando muito para um pouco e pouco para muitos. O financiamento feito ao produtor rural, não há financiamento nenhum aí, está errado. A ausência de escolas técnicas no campo, não, nada a ver isto, né? Os empecilhos advindos das secas prolongadas, isto é capaz de levar ao erro, mas não é o foco da canção. A precariedade de insumos no trabalho do campo, insumos, ou seja, a precariedade daquilo que nós temos para trabalhar, para produzir no campo, não. Então, a resposta correta, letra A. Vamos para a próxima questão. Questão 5. É tirado de uma questão de vestibular, Unimontes 2011. Podemos dizer que o ser humano se faz pelo trabalho, porque ao mesmo tempo em que produz coisas, torna-se humano, constrói a própria subjetividade, desenvolve a imaginação, aprende a se relacionar com os demais, a enfrentar conflitos, a exigir de si mesmo a superação das dificuldades. Com relação ao trabalho, podemos afirmar que: alternativa A, como condição de humanização, o trabalho escraviza e prejudica ao viabilizar projetos e concretizar sonhos. Como condição de escravidão, o trabalho liberta ao viabilizar projetos e concretizar sonhos. Como condição de humanização, o trabalho não liberta ao viabilizar projetos e concretizar sonhos. Como condição de humanização, o trabalho liberta ao viabilizar projetos e concretizar sonhos. Como condição de humanização, o trabalho favorece o ser humano a cumprir a vontade de Deus. Qual é a resposta? Vamos lá então, professora Eliane, vamos lá. Tô gostando aqui da participação do pessoal. E nós começamos novamente, adivinha por qual escola? Escola Dona Bento, olha que novidade. Vamos lá então, os alunos Daniela, Luma, Júlio, Alex, Micaele, Johnny, Ludmila e Flávia estão jogando na letra D. Acredito que seja a letra D a resposta correta. As alunas Gabi e Renata, também da escola Dona Benta, estão jogando na letra E. Então já houve uma divergência nesse ponto aqui. O professor Orlando está dizendo que a aluna Liliana, de uma outra escola, acredita que seja a letra D também. A professora Maria do Socorro está colocando aqui que a escola... professora Maria do Socorro, obrigado aqui por falar o nome da escola aqui que não estava aparecendo. Da escola Jaime Peixoto, tá? A professora Maria do Socorro está lembrando a gente aqui. As alunas Ju e Kélia estão dizendo também que é a letra D. Vamos ver se tem mais alguém antes de eu passar para o professor. Da escola, o Marquelinho da escola Jaime Peixoto está dizendo também que a maioria da turma colocou a letra D. E então vamos saber agora se é realmente a letra D, que a maioria está colocando aqui que é a letra D, né? Com você, professora Eliane. Muito bem. Todas as respostas estão trabalhando a ideia de trabalho como humanização. Uma ou outra está indo pela ideia de humanização, mas parece que o ser humano é tratado como escravo. Vamos relembrar o conceito. O trabalho, ele transforma a natureza e transforma o próprio ser humano. Esse é um conceito. O trabalho também, ele desenvolve uma característica humana, a capacidade intelectual. Outra característica humana destacada é a situação da prática. O trabalho também desenvolve. O trabalho une esses dois elementos, teoria e prática. Ao unir os dois elementos, então eu posso dizer que o ser humano está projetando e realizando os seus projetos. Você só vai projetar se você sonhou. Sonhar é sinônimo de objetivos, de busca. A questão que mais está aparecendo com esse conceito ligado ao processo de humanização e ao mesmo tempo resgatando a sentença da questão é a letra
Vamos ver aqui. Condição... Como condição de humanização, o trabalho escraviza? Não. Como condição de escravidão? Não. Como condição de humanização, o trabalho não liberta? Liberta. Como condição de humanização, o trabalho liberta? Liberta. Ao viabilizar o quê? Projetos e concretizar sonhos. Eis a resposta letra D. Vamos então à última questão. E parabéns para todos aqueles que acertaram e principalmente parabéns para todos aqueles que pensaram e ousaram agir por conta própria. Questão 6, tirado do Enem 2014. Olhe aí para a charge. O homem está lendo: todo brasileiro tem direito à moradia. E a mulher está pensando, está falando, agora lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde. Muito bem, é crítica essa imagem, né? Vamos à sentença. A discussão levantada na charge, publicada logo após a promulgação da Constituição de 1988, faz referência ao seguinte conjunto de direitos. Que direitos? Olha aqui, está falando aqui a mulher, vamos olhar direitinho. Tem direito à moradia, o homem falou, e a mulher. Lê aquela parte que fala da comida, da saúde. Que tipo de direitos são estes? Alternativa A, civis, como direito à vida, à liberdade e à expressão, de expressão e à propriedade. Sociais, como direito à educação, ao trabalho e à proteção, à maternidade e à infância. Difusos, como direito à paz, ao desenvolvimento sustentável e ao meio ambiente saudável. Coletivos, como direito à organização sindical, à participação partidária e à expressão religiosa. Políticos, como o direito de votar e ser votado, a soberania popular e a participação democrática. Qual a resposta correta? Vamos lá então para a última questão, pessoal. Só também pedir desculpas, porque às vezes na hora que vocês enviam a resposta aqui pra gente, esse processo da internet atrasa um pouquinho. Às vezes a resposta é a hora que eu já tô passando pro professor responder, às vezes chega a resposta. Então só nesse momento, agradecer o pessoal aqui da escola Darcida Silveira, o Clisson tá lembrando aqui pra gente, que eles também acertaram a questão anterior. Bom, para encerrar essa questão, escola Dona Benta aqui de novo marcando presença. Então vamos lá, os alunos Gabi, Alex, Mica, Renata estão colocando a letra B como resposta. O Dominguinho, o fera do Ego Calama aqui que o pessoal colocou, tá dizendo que é a letra A. Júlio César, Daniela, Luma, Valdir, Edmar, Thalita, Ludmila, Joyce, Laíre, achando que é a letra E. Então ficou aqui entre E, B. Qual seria a resposta certa, professor? E a resposta correta é a letra B. Sociais, como direito à educação, ao trabalho e à proteção e à maternidade e à infância. Queridos, agradecemos imensamente vocês terem nos acompanhado, refletido conosco, pensado conosco. E tem uma atividade aí para vocês fazerem, que é a atividade de percurso, é baseada naquele filme Tempos Modernos. Reflita, faça atividade, se precisar de ajuda, tem o professor aí do lado, parceiro, você pode confiar nele. Muito bom, até a próxima. Espero você na próxima aula, vai ser show. Tchau, pessoal, esperamos vocês na próxima aula e obrigado pela participação. Esperamos permanecer assim na próxima também, novamente. Boa semana para vocês. Até.